na segunda parte, direito de 2 dias oficializado em 1700. Ocorria a pia batismal, associações e festas do rei Rômulo permitidas. Abrem-se os cultos a São Benedito e Nossa Senhora do Rosário. Agrupamentos em família. Nunca foi impedida a emancipação. Por influência espiritual, nunca teve aqui um código negro à maneira da França e da Inglaterra. A verdade é que Ismael preparou aqui a oficina da fraternidade onde os negros erguiam a pátria da sua descendência, Pombal e os jesuítas. Dom José I sobe ao trono em 1750, após a morte de Dom João VI. Dom José I, depois que morre Dom VI, assume em 1750. Em 1755, Portugal é tomado por um grande terremoto. Vocês sabiam disso? Grande terremoto. Ele destruiu toda a cidade. Escolhido, já havia sido escolhido Marquês de Pombal e se constituiu. Não cumpriu integralmente sua tarefa. Bom, os espíritos quiseram dizer o seguinte: Marquês de Pombal foi escolhido pelo governo, sob a influência de Ismael, para ocupar esse cargo de primeiro-ministro. No entanto, ele era muito inteligente, um técnico nato, um administrador nato. No entanto, ele não cumpre integralmente os seus compromissos. Como em 1755 ocorreu esse terremoto em Portugal, ele teve a chance e a oportunidade de demonstrar essas qualidades de técnico, de administrador, de político, etc. No entanto, algo estava em desacordo com o que foi planejado para o seu programa de reencarnação. Ele teria que manter os jesuítas em Portugal. Portugal havia admitido o famigerado Tribunal da Inquisição e os jesuítas surgiram pelas questões de defesa do Concílio de Trento. E eles eram, de certa maneira, mais, digamos, próximos das instituições humanas que das instituições religiosas. E devido à influência da reforma de Lutero, eles tomaram posições de defesa dos direitos da igreja. E Pombal não admitia, odiava esses cidadãos, que eram os jesuítas, exatamente por isso, porque eles se envolviam nas questões políticas em defesa dos princípios que a igreja atuava contra a reforma da influência de Lutero. E ele não odiava portanto, os jesuítas. Em 1750, Lisboa é sacudida por terremoto e reconstruída pelo ministro Pombal. Não tolerava os jesuítas da Europa e os expulsava. Em 3 de setembro de 1758, houve um atentado contra Dom José I. Dom José I foi dar uma entrevista no Palácio da Rainha, se deslocou, no retorno para casa, foi acometido de tiros de bacamarte. Então, 3 elementos foram acusados a seguir, onde apenas um deles estava envolvido com os culpados. No entanto, o outro casal, que era amigo seu, foi morto injustamente, como foi a decisão de Dom José I. Para evitar maiores problemas, ele já mandou matar os 3. Ismael cumpriu os espíritos missionários com suas palavras proféticas. Os jesuítas se apareceram em 1814, com Pio VII, após a supressão de Clemente XIV, em 1773, sem um prestígio anterior. Então, o que eles fizeram? Ele, com a proteção de Pio VII, Papa Pio VII, fizeram com que eles permanecessem por 41 anos afastados das suas funções como jesuítas.
quando surgiram, 41 anos depois, em 1773, surgiram sempre vestígio que eles gozavam naquele momento. Naturalmente, houve intervenção espiritual no sentido de mantê-los distanciados das questões políticas, a fim de que não atrapalhassem os planos dos mentores de Portugal e do Brasil, que era exatamente de organizar a pátria brasileira, não somente no que diz respeito à religião, mas em todos os setores da sociedade brasileira. Eles prepararam todo o campo do progresso brasileiro, nas finanças. Então, depois da proclamação da República, é que a decisão superior da espiritualidade orientou no sentido de que, mais enfaticamente, o auxílio aos brasileiros fossem destinados não somente às instituições religiosas, porque o povo brasileiro é considerado amadurecido para criar a sua própria destinação. Portanto, todos nós hoje, evidentemente, recebemos, a nossa sociedade recebe orientações no campo político, mas o mínimo possível, aquilo que é indispensável, porque o resultado da política brasileira é fruto das nossas próprias iniciativas. Deu para entender? Então foi sustado toda essa ação ostensiva dos espíritos a partir da proclamação da República. Com Dona Maria I, Portugal caminha para a decadência. Um assunto, né? Marquês de Pombal retorna à vida espiritual em 1782, após ser destituído por Dona Maria I, que subiu o trono. Ela não gostava muito desse cidadão. Ele foi um elemento escolhido pela espiritualidade. Ele era um dos trabalhadores que faziam parte da equipe de Ismael. No entanto, ele faliu em seus compromissos. Ele não deveria ter criado problemas com os jesuítas. Por quê? Os jesuítas, evidentemente, não eram bons. Segundo o que se fala, eles nunca foram bons. Eu não posso falar porque não conheço bem. Mas a questão é que aqueles padres que trabalhavam no Brasil, catequizando os indígenas, eram jesuítas. Eram elementos diferenciados pelo coração, onde forçosamente tiveram que reencarnar no seio da Igreja Católica. E com a Inquisição criada por esse cidadão, Pombal, automaticamente ele expulsa de Portugal os jesuítas e, naturalmente, os jesuítas do Brasil também tiveram que ser expulsos, tiveram que se retirar do país. E, alguns anos depois, cerca de 40 anos depois, é que retornam novamente sem os poderes de outrora. Deu para perceber agora, né? O fisco, a magistratura e o clero somavam os fatores que em Minas mais refletiam a tirania de Portugal. Quer dizer, os magistrados vinham de Portugal, o clero era português, o fisco, naturalmente, era da coroa portuguesa. E esses funcionários, segundo dados do autor, eram corruptos. E eles vinham com a vontade de voltarem ricos para Portugal, porque eles tinham um tempo determinado de permanência no Brasil, voltarem milionários. Portanto, aqui eles cometiam todo tipo de corrupção, a fim de se enriquecerem às custas dos impostos altíssimos que eram cobrados dos brasileiros. Nas conversas de Vila Rica, seu apoio de São Paulo e Pernambuco participavam tanto Inácio de Alvarenga, José Alvarenga do Peixoto, Joaquim José da Silva Xavier, que era Tiradentes, Cláudio Manuel da Costa do Mário Gonzaga, José Joaquim Maia, conquistou o apoio da Embaixada dos Estados Unidos na França e Paris e realizado a República. Esse cidadão, que é José Joaquim da Maia, foi um dos escolhidos pelos conspiradores de Vila Rica. Na verdade, o nacionalismo naquele tempo era diferente do nacionalismo do apóstolo Paulo, que sonhava com a hegemonia do Evangelho e do judaísmo. Tá? Era diferente do nacionalismo atual, onde a pessoa ama a pátria, tal, desenvolve as suas ideologias, etc. Na verdade, os intelectuais que viviam em Vila Rica, eles queriam a independência de Vila Rica, que se transformasse, se despedindo de Portugal e se tornando uma nação, como ocorreu no Rio Grande do Sul.
lá no sul do Paraná, onde eles queriam parte daquela região independente do Brasil. Isso não fazia parte do plano da espiritualidade. Aí porque não tiveram sucesso algum. Tá? Mas quando os conspiradores se reuniram e decidiram tomar as iniciativas, esse cidadão, que é o José Joaquim da Maia, foi escolhido para que viajasse para a Europa e lá fosse para a França observar todos os acontecimentos políticos relativos ao descobrimento da América do Norte, onde Jefferson era o cônsul lá na França, e ele conheceu o cônsul, conversou com ele, não obteve absolutamente nenhum resultado. Mas as influências europeias, as revoluções francesas, onde se destacam, as revoluções gerais, onde se destacou a Revolução Francesa, o iluminismo que surgiu logo em seguida, quer dizer, eivava os corações de todos os filhos de pessoas ricas do Brasil que iam estudar na Europa. E eles retornavam e iam morar em Vila Rica. E lá eles sonhavam com a independência de Vila Rica, se tornaram um país chamado Vila Rica, independente do Brasil. Tá? E aí então lá estava no meio deles Joaquim, vamos passar aqui para ver o nome do cara ali. No momento da ação, Silvério e os reis, frente dos delatores, levam para o Augusto de Barbacena, que é o governador de Minas. Tá? Ele simplesmente devia fortunas à coroa portuguesa e, sonhando com o perdão da dívida, se introduz como traidor dos seus amigos, juntamente com mais 2 ou 3 elementos. Barbacena, que é o governador, o vice-rei do Brasil, vice-rei do Brasil, Dom Luiz de Vasconcelos, e era de Minas Gerais. Barbacena informa ao vice-rei Luiz de Vasconcelos, no Rio, que Tiradentes é preso. Então, Tiradentes fazia parte dos mais de 15 elementos, 18, por aí, era por volta de 20 pessoas aproximadamente. No entanto, eles tinham amigos, assim. Silvério do Reis tinha amigos naquele grupo, avisou os amigos, veio, olha, nós estamos denunciando o grupo. Então ele saía fora, e foram denunciados aqueles que permaneceram, foram 11 elementos, entre eles Tiradentes, que fazia viagens com frequência para o Rio de Janeiro. Nessa ocasião, Tiradentes estava no Rio de Janeiro. Então, quando esse vice-rei, que era Luiz de Vasconcelos, ficou sabendo, foi denunciado pelo Reis, ele simplesmente avisa o governo desse rei do Rio de Janeiro para prender Tiradentes. Por isso é que Tiradentes foi preso lá no Rio de Janeiro. Tá? Foram presos 11 pessoas. Ficaram 3 anos amargando na prisão. 3 anos. Condenados à morte. No entanto, no dia do julgamento, 3 anos depois, essa Dona Maria I, ela modificou esse julgamento e transformou tudo em um único líder, em uma única vítima, que era Tiradentes. Esse vai pagar com a morte e terá que ser esquartejado. Os demais foram condenados ao exílio na África. Tá? Foram para o exílio. 11 homens ouviram a sua sentença de morte após 3 anos de reclusão. No dia seguinte, Dona Maria, no dia seguinte, quando começaram, depois de 3 anos, os julgamentos, Dona Maria I computou as penas de morte de perpétuo degredo na África. Disseram Tiradentes que seria enforcado, que ocorreu no campo da Lampadosa e seu corpo esquartejado. Nós temos aí os 4 de Tesouro, onde naturalmente não ocorreu dessa maneira. Isso foi feito depois da República, depois de 1789. Encomenda dos sonhadores da República na época. Colocam o crucifixo do lado, a cabeça do povo. Na verdade, ele teria que ser dividido o corpo em 4 partes diferentes e colocado em lugares visíveis, nas estradas que saem do Rio de Janeiro para Minas. E a cabeça iria para a sua cidade natal, como de fato ocorreu. Lá dizem que a cabeça desapareceu. Mas aí surgiu um quadro de propaganda, é o que nós temos, dessa forma que nós estamos vendo. Em 21 de abril de 1792, Ismael recebe em seus braços um antigo inquisidor,
e resgatou seu teto pela pátria do Evangelho. Então, quem era Tiradentes? Um antigo inquisidor europeu. Então, se sentiu feliz quando soube que somente ele ia morrer, seus amigos iam ficar livres. Ele se sentiu feliz e satisfeito, morreu alegre e muito contente. E retornou para o mundo espiritual, recebido por Ismael, passa a integrar as comitivas de Ismael. Ele é nomeado, portanto, inspirador de todos os ideais de todos os brasileiros. Daí a alguns anos, o próprio Portugal traria a independência com João VI. Então, João VI assume em 1792 em atenção às perturbações de sua mãe, Dona Maria I. Dona Maria I é a mãe de Dom João VI, tá? E ela, por sua vez, é a filha de Dom José I, tá? Dom José morreu, que assumiu Dona Maria I, mas quem assumiu foi Dom João VI, que era príncipe, que veio para o Brasil como príncipe regente, não era ainda rei, foi coroado bem depois, tá? Cai a Bastilha na França em 14 de julho de 1789. Luís XVI é guilhotinado em 8 de janeiro de 1793, Luís XVI, que era um dos imperadores da França. Instala-se a República Francesa sob a oposição dos tronos europeus. Bonaparte teve um diretório instalado em 1795. Bonaparte, Napoleão Bonaparte, foi preparado por Ismael e os seus mensageiros de um simples oficial de artilharia. Em breve ele seria digamos, o maioral da Europa. Ele teria a missão de reinstituir todas as forças europeias do pós-guerra, das mais de 10 revoluções que surgiram, onde se destaca a Revolução Francesa, onde morre mais de 40 mil pessoas guilhotinadas. Então, em 1795, o diretório instalado, onde ele participa após o retorno de uma batalha contra os ingleses, lá na região do Egito, onde ele perde totalmente os seus oficiais, volta sozinho, desesperado, e a grande surpresa é que já há um lugar na comissão que foi formada de 3 elementos para o governo da França, e ele então era o líder dos 3 que foram escolhidos. Daí ele foi uma satisfação. Daí que começa a ser adorado o glorioso Napoleão Bonaparte, falido totalmente de seus compromissos espirituais, já que ele foi preparado desde a época em que era um simples oficial de artilharia até atingir o poder em pouco tempo. Portanto, foi preso pela Inglaterra e foi amargado à prisão da região de Santa Helena, na costa da África, onde lá um câncer assumiu, portanto, as suas entranhas, e ele, que mantinha os seus vassalos a pulso de bronze e ferro, não teve força para vencer o câncer que acometia suas entranhas na prisão de Santa Helena. Portanto, são as leis de Deus que se instituem quando nós erramos. A lei de causa e efeito. Agora sim, primeiro cônsul, em 1799, em 1804, se autoproclama imperador. Grande liderança. E foi a derrocar o nosso grande Bonaparte, que deveria ter cumprido integralmente a sua missão, onde as instituições europeias seriam reorganizadas e hoje nós tivéssemos, talvez, um panorama diferente do nosso ambiente social e político. Caem em suas mãos todas as praças de guerra, porque ele era melhor que a Inglaterra. A Inglaterra era melhor em artilharia nas águas, nos mares. Ele era campeão em guerras sobre o sol, catalogando um número ascendente de vitórias. Os gênios espirituais se reúnem em esfera próxima do planeta e ouvem o emissário de Jesus. Novamente se modifica o panorama do plano espiritual com os mensageiros do Cristo, se mobilizando e, portanto, eles se reúnem em assembleias para tomar as suas decisões. Enquanto a fraternidade, a figura mitológica do coração do homem inspira a vaidade patriótica para
que prevaleça o só rebanho, o só pastor, as sombras arrastarão o homem às quintas praticidas. Mas, ai daquele que fomenta em semelhantes delitos. Os mensageiros de Jesus deram este aviso a todos os elementos que estavam no mundo espiritual, que as reencarnações eram programadas constantemente. O elemento falia em seus compromissos, porém mais experiente, novo programa de serviço, de trabalho se estabelecido e retornava, falidos. E assim Jesus, Ismael e os seus mensageiros esperavam pacientemente que cada um entendesse a sua gloriosa responsabilidade na construção da pátria do Evangelho. A tênis divina conhece todos os traidores da humanidade, ou seja, as leis de Deus conhece a cada um de nós. Napoleão prosseguia com rastro de lágrimas e Portugal alia-se à Inglaterra. Bom, Napoleão avança, já havia tomado a Espanha. A Inglaterra já havia se recusado, mas acaba fazendo acordos com ele. Ele era muito amigo de Portugal. Assinam acordos. E a Inglaterra diz: olha, nós vamos proteger Portugal do ataque de Napoleão Bonaparte. Em troca disso, você vai para o Brasil. Tá? E lá ele assina, Dom João VI assina um outro documento destinando os portos brasileiros para os interesses apenas da Inglaterra. E ele veio. Aí eles colocaram administradores cruéis em Portugal. Quando Dom João VI se distanciava com a frota, mal via aquela bandeira ao longe, no mar, o general Janot, que era o general de Napoleão Bonaparte, penetrava Lisboa. Portanto, já havia feito acordo com a Espanha, que já havia perdido a guerra para ele mesmo, e determinou a imediata tomada de Portugal. Lá se encontraram com os ingleses, e conseguiu naturalmente, de certa forma, até respeitar a intervenção dos ingleses. E protegeram, entre aspas, Portugal, até que Dom João VI fosse requisitado a sua volta para Portugal. Assina um tratado com a Espanha e ordena a invasão de Portugal. A Casa de Bragança envia Dom João VI em 29 de novembro de 1807, aportando no Brasil em janeiro de 1808. Mal partiu e Junot e vai para Portugal. Enquanto os espíritos amigos revelam pelos humilhados, revelavam pelos humilhados, né? Vamos ver o que acontece. Enquanto Emílio recurava as forças de Portugal, Ismael inspira Dom João VI. Tá? Ismael se preocupava com Portugal. Ismael agora tinha mais alguém com quem se preocupar, que era Dom João VI. Ele vinha amargurado, triste, sua esposa era desleal, uma esposa, digamos assim, entre nós, um tanto antipática, né, como dizia, aquela mulher que reclamava de tudo, não quer ir para esse Brasil, uma terra que só tem índios, só tem sensibilização, tudo ela reclamava. E Dom João VI era aquele bonachão, o cara sofria muito, tá? Sofria muito com a esposa, certo? Tiradentes se integra às falanges como historiadores brasileiros. Ismael eles notifica o plano de inspiração de reformas políticas para a posterior educação do Evangelho. A árvore dos ensinamentos políticos será transplantada para o Brasil. Em 22 de janeiro de 1808, o restante da frota real aporta na Bahia, inspirada pelo invisível, onde o Visconde de Cairu consegue a abertura dos portos brasileiros contra a Convenção Secreta de Londres, de 22 de outubro de 1907. A Convenção Secreta era a assinatura do rei, de Dom João VI, para que os portos brasileiros fossem entregues aos interesses exclusivos da Inglaterra. Mas ao chegar na Bahia, ele foi tão bem recebido pelos baianos, pelos brasileiros, que ele se encantou. Embora a mulher dele ficasse de lado, eu não gosto dessa cidade, vamos sair daqui. Sou um povo ignorante. Ela falava de tudo, né? E era infiel acima de tudo, ele sofria muito, não sei, tá? E aí então, ele, percebendo aquilo que nunca havia recebido na Europa,
ele percebeu que o povo brasileiro é diferente em tudo. E a partir daquele instante ele passa a amar o Brasil. Então ele fica, aí esquece totalmente aquele tratado que foi assinado com os ingleses. Ele abre os portos brasileiros de forma universal para todas as nações. 1807, né? 1807. Eu também, 900. Tem um erro, só de 100 anos. Ó, Dom João acorda subiu com grande comitiva de nobres e vassalos, muita alegria, exceto Dona Carlota Joaquina. Aquela lá, criou-se em torno da sua corte uma sociedade de parasitas e inúteis. Tá? Quer dizer, naquele tempo era assim. Grandes instituições se fundam no Rio: a Escola de Medicina, Real Teatro São Paulo, Banco do Brasil, do Largo da Estação. A primeira sede da impressão da imprensa régia localizou-se no pavimento térreo da casa do Conde da Marca, na rua do Passeio 44, transferindo-se a seguir para a Rua dos Bourbons, Palício da Veiga. A imprensa nacional foi criada também nessa época. A Escola de Belas Artes, Marinha Imperial, Biblioteca Real, Lei das Aposentadorias, favorecendo as flâmulas reais. Então, era assim, bem rápido. O cidadão era reinol. Reinol era um elemento ligado ao rei. Ele passava numa rua, achava uma casa bonita, aí ele chegava nesses juízes, que eram os juízes dos Estados Unidos, dizia: na rua tal, número tal, eu quero aquela casa. E aí o juiz determinava para que um oficial de justiça colocasse as siglas PR impresso numa folha, colocava na porta. Quando vissem aquela inscrição PR, era príncipe regente. O cara tinha que desocupar, não importa se ele alugava a casa, se ele era o dono da casa, não importa, tinha que desocupar, porque o reinol tinha que habitar. Conta até uma história, um cidadão que, um desses juízes, que foi, tomou a casa do cara, depois gostou dos móveis, não, mas vamos querer os móveis também. Aí depois o cidadão foi lá atrás, não sei de quê, aí ele chamou a mulher dele: ô Maria, vem aqui rápido, aqui fora, antes que o nosso amigo aqui, que já está reivindicando tanta coisa, daqui a pouco vai reivindicar a você, eu vou ter que, a única pessoa que eu tenho, vou ter que te dar para ele também. Porque ele ficou com tanta raiva e ironizou tudo devido a essa função ingrata que ele tinha. Dom João VI permanece por 13 anos no Brasil, apenas 13 anos. Em 1821, noticia sua intenção de retornar para Portugal. O Reino do Brasil é instituído em 1815. Na Europa estão aquelas pressões violentas, não é isso? O Beresford, que era o mandatário lá dos ingleses, eram ditadores cruéis que administravam Portugal. Não havia respeito às instituições portuguesas. E Dom João VI, quando ouvia falar do rei francês que foi guilhotinado, Luís XV, aquilo não saía da cabeça dele. Ele vivia com medo, ele sofria muito devido ao seu filho, que era considerado destroyer, a sua esposa, que além de ser como era também não era fiel, né? E ele sofria muito com isso, um sofrimento terrível, porque era muito comum vê-lo no quintal do palácio, com as roupas abertas, e sem ligar para aquelas formalidades governamentais, portanto, um sofrimento muito grande. E aí ele institui o Reino do Brasil e Portugal em 1815. Quer dizer, agora a sede de Portugal se transfere para o Brasil. Isso gera o quê? Os intelectuais, os homens da alta sociedade de Portugal acham ruim. E já começam a manifestar o desejo de que ele volte para o Brasil. Mas com o desejo de que Dom João VI volte para Portugal, o que pode acontecer? O brasileiro pode querer proclamar a República, influenciado pelo iluminismo da Europa, que estava em grande revolução, né? Pelas instituições monárquicas que já haviam caído, pela
digamos, independência dos Estados Unidos da América, da França, que também já era uma república. Portanto, aí havia um impasse político muito grande, muito interessante. O Rio de Janeiro é a sede da monarquia portuguesa. Surge a nova era da prosperidade, embora os dois gostem de Dom João, com a mãe, a esposa e o filho. O filho também era considerado estroia. Mas Humberto Campos diz que ele era um homem da época. Ele era namorador, não podia ver mulher. Entendeu? Mas disse que era um homem da época. Até hoje acho que o homem é assim também. Você homem sabe disso. E ele ficou sério, hein? Ficou sério, é verdade, né? Olha, continua sério. José Lima? Em 1816, desprende-se Dona Maria I, finalmente ela morre. Em 1817, um ano depois, se casa com Pedro I, uma duquesa leopoldina na Áustria, colaboradora de Ismael. Olha, ele era tão daquele jeito como eu falei, podia ver mulher, que os espíritos tiveram que, na Europa, preparar uma mulher para casar com ele, porque somente ela, que era uma santa mulher reencarnada lá, filha de um rei da Áustria, teria coragem de suportá-la. E ela veio, então, arquiduquesa leopoldina de Áustria, colaboradora de Ismael. Tá? Veio e casou com ele, com Dom Pedro I. Tá? Isso em 1817, ele já era rapazinho. Dom João VI resistia às pressões de Portugal para seu retorno. Começaram a pedir, concordando com os portugueses, estavam naturalmente Pernambuco. Os pedidos de Pernambucano em Portugal, a maçonaria não hesita em estender o seu concurso pela independência desde que Dom João retornasse à Europa. Em 1818, Dom João anistia todos os implicados nas revoltas de Pernambuco. Ismael consegue fazer desabrochar a paz e lançar os alicerces da emancipação. Em 1818, rebenta no Porto, em Lisboa, a Revolução Constitucionalista. Portugal, submetido a Junot, reclama a volta de Dom João VI. Olha, volta de Dom João VI. Quer dizer, além deles já desejarem a volta, porque o Brasil se transformava no reino, ainda surgem as pressões de Janot, que era o general responsável pela tomada dos países nas guerras, na Bonaparte, para que ele retornasse então a Portugal, seria melhor. Aí o que ele faz? João promete enviar o filho para o exame de antecipação. Nós vamos mandar Dom Pedro I lá para examinar tudo, mas ninguém aceitava. Ele também tinha nascido em Portugal. Começaram as desconfianças, começaram a sonhar na República. E ao mesmo tempo dizer, se o filho de Portugal ficar aqui não vai dar certo. Aí começaram um ódio banal contra Dom Pedro I. Os portugueses protestam e unem-se às tropas do Largo do Rosário. Despediu-se do príncipe regente e parte em 7 de março de 1821. Em Portugal, sob imposição dos revolucionários, Dom João jura a Constituição portuguesa, enquanto brasileiros eram perseguidos. Temia-se a independência do Brasil. Quer dizer, ele foi para Portugal, certo? Ficou Dom Pedro I. Só que o povo não entendia Dom Pedro. Os espíritos dizem que ele tinha qualidades, inclusive um grande médico, por isso que ele foi escolhido, apesar de ter os defeitos que tinha, que apontava. Era um grande médico e era um pacifista. Ele foi colocado no lugar preciso. E aí então, quando seu pai foi para Portugal, com muito medo, na mente a imagem de Luís XV, que havia sido decapitado na França, então, com muito medo, porque ele teria que assinar papéis, né, de uma monarquia no sistema parlamentar semelhante ao que ocorre na Inglaterra. E ele então assinou com facilidade. A sua esposa não. Ela foi presa, ficou com o irmão de Dom Pedro I, que vivia lá em Portugal, foi presa. E ele ficou quieto, assinou os documentos e permaneceu lá. Não tinha nada para fazer. Agora ela era impossível. Ela, tudo que acontecia, ela esbravejava. Aí foi para a cadeia.
E aí Portugal temia a independência do Brasil. Os pernambucanos, né, os mineiros, todos tinham motivos para isso. Ismael e seus falanges se empenham em trabalhar as mentes para o momento certo da independência que ocorreria em breve. Quer dizer, os espíritos trabalham sempre na mente da pessoa, induzindo, e só conseguem induzir aqueles que já trazem planos, tendências a realizar aquele ato. Porque Deus nos fez como senhores da nossa mente. Temos que nos lembrar sempre. Ninguém irá nos influenciar desde que não tenhamos já tendências a receber essas influências. A agitação empolgava a nação inteira e os espíritos trabalhavam os pensamentos de concórdia para erguer os monumentos da liberdade. Se discutia e conspirava secretamente enquanto uma frota portuguesa se dirigia ao Brasil para repatriar a independência. Então lá houveram discussões intermináveis no parlamento, a presença dos 72 deputados brasileiros, 130 deputados portugueses, e as conclusões foram essas da comunicação. Comitiva em várias embarcações com militares para fazer com que Dom Pedro retornasse imediatamente para Portugal. Eles temiam que a presença de Dom I, filho de Dom VI, que era Dom Pedro I, permanecesse no Brasil e ele promovesse a independência. Enquanto isso, os brasileiros achavam o contrário. Ele era português, achavam que ele não servia para ficar no Brasil. Eles queriam que também Dom Pedro fosse, mas que deixasse um caminho livre para que os brasileiros pudessem proclamar a República. Os mensageiros invisíveis se desdobram, preparando a parte final para uma independência por fins pacíficos. Não podia haver guerra. Dom Pedro havia recebido uma representação através do Senado, da Câmara, com mais de 8 mil assinaturas, em 29 de 12 de 1821, 29 de dezembro de 21. Ele, ao receber esse documento, em minutos, José Clemente anuncia sua promessa formal que ficaria no Brasil em 9 de janeiro de 1822. Nessa data, 9 de janeiro de 1822, é a data do dia do filho, né? O pessoal fala que é o dia do filho. Como é para o bem da nação, diga ao povo que fique, permaneça no Brasil. E o Brasil é considerado já independente a partir dessa data. Daqui a pouco nós vamos ver como foi escolhida a data 7 de setembro. Tá? Estava assim proclamada a independência do Brasil. Em 11 de janeiro, Jorge de Áviles, suas tropas no Monte Castelo. Os portugueses, militares, não militares, se revoltam, vão para o Monte Castelo e lá estão prontos para atacar os brasileiros. Tá? E os brasileiros ficam no campo de Santana, que hoje é bem urbanizado. O Rio de Janeiro, na época, era apenas um monumento que existia, um campo vasto, o campo de Santana, onde preparados para a guerra. Mas vamos nos lembrar de que o Brasil era a pátria do Evangelho, é isso? Estava sendo preparado para isso, a transposição da árvore do Evangelho para o Brasil. E o Brasil não podia ter o solo com dívidas, principalmente de guerras, tá? De ingerência nos assuntos externos de outros países. E aí os espíritos se desdobraram. Avilés era o chefe das tropas portuguesas. As multidões com tropas brasileiras se postam no campo de Santana. Ismael penetra nas fortificações de Avilés e obedece com humildade e indignação. Então Pedro refugiando-se do outro lado da Baía de Guanabara, até o dia do seu retorno. Tá? Quer dizer, o próprio Ismael vai, influencia o pensamento de Avilés, enfatiza que ele não deve fazer guerras, que ele deve entregar as armas, atender às ordens de Dom Pedro I. Ele simplesmente toma essa decisão por influência de Ismael, e a seguir ele se posta do outro lado da Baía de Guanabara, depois de permanência lá por alguns meses, que ele retorna para Portugal.
José Bonifácio, eleito ministro do Reino dos Negócios Estrangeiros, sugere Dom Pedro de uma viagem a Minas e outra em São Paulo. Dom Pedro era odiado por todos. Quer dizer, ele não servia mais como vice-rei, como rei do Brasil. Quer dizer, o brasileiro estava exigente, não é isso? Queria a proclamação da República. E um português ali iria criar um problema. E ele então faz uma série de mudanças no governo. Com essas mudanças, de nada adianta. O povo continua contra ele. E aí, José Bonifácio, que era um engenheiro metalurgista formado na Europa, estava aqui, era filho de família de Santos, estava no Rio de Janeiro, foi o elemento maduro, suficientemente maduro, para dar conselhos a ele. Age assim, assim, assado, chamado Patriarca da Independência. Tá? E sugere a ele que faça viagens a Minas Gerais, em primeiro lugar, depois São Paulo. Essas viagens têm o objetivo político de fazer amizade com o povo, de dar demonstrações ostensivas de que ele realmente quer permanecer e quer proclamar a República do Brasil. A independência, em verdade, já foi proclamada desde 1808. E a emancipação da pátria do Evangelho dava-se com os fatos dos últimos dias. Ismael se reúne com os heróis brasileiros no Colégio Piratininga, enquanto São Paulo comemora. Designado por Ismael, Tiradentes acompanha Dom Pedro, que torna-se dócil aos instrumentos no instante do grito de independência ou morte. É assim, depois da viagem de Minas, que ocorreu sem incidentes, ele faz uma viagem a São Paulo. Enquanto isso, os espíritos como Ismael e os demais mensageiros se reúnem no pátio do colégio, que até os dias atuais se presume. Quando eles querem tomar decisões, lá eles se reúnem. E aí então lá está Tiradentes, que é escolhido por Ismael para acompanhar o retorno ao Rio de Janeiro, mesmo em São Paulo, inspire ele a tirar a bainha da sua espada e erguer e dar o grito da independência ou morte. Se foi inspirado por ele, e a data escolhida, uma data sancionada pela espiritualidade, para que fosse sempre relembrado como a data da independência do Brasil. Tá? E aí, quando ele se aproxima do rio Ipiranga, do bairro Ipiranga, ele percebe que vem vindo uma comitiva de postalistas, de cartas e documentos de Portugal, exatamente fazendo com que ele retorne imediatamente a Portugal. Era isso que vinham as determinações dos postais que ele ia receber. E ele então grita independência. Tá? 7 de setembro firmava a escolha da espiritualidade com data de adesão popular aos desígnios superiores. A história já considerava a independência em 1 de agosto de 1822. 1 de agosto de 1822. Acho que aí tem um erro aí no mês, né? 9 de janeiro de 1822. Isso. O relator, ao relatar ao Cristo das conquistas, Ismael solicita amparo para a organização sociopolítica do Brasil. Após a dissolução da Assembleia Constituinte, a Constituição foi jurada em 25 de março de 1824. Então, Dom Pedro derruba a Constituição de 1823. É isso? Acho que é 1823. Derruba a Constituição. E somente em 25 de março de 1824 é que é feita uma nova Constituição. E a rua 25 de março, ela tem esse nome em homenagem a esse dia que foi feita uma nova Constituição brasileira. E aí, com a Constituição que Dom Pedro refez, houve mais ódio do povo brasileiro. Ninguém queria mais saber de Dom Pedro. Ele era odiado até pelo exército. Ele era odiado simplesmente pelo povo e pelo exército. Após ouvir Ismael, Cristo consulta e orienta Longinos a importante missão na pátria do Evangelho. Então Ismael vai até o Cristo, conversa com ele, aí o Cristo chama Longinos, se dizem que é aquele que enviou a espada no corpo de Jesus quando estava na cruz, certo? Longinos, tem uma tarefa, você vai ser o rei de Portugal. Não sei o que, Senhor, mas eu vou com o maior prazer e tal, e acertaram tudo. Aí Longinos diz que relembra aqueles tempos da Palestina, e Jesus lhe promete:
ele terá que ser humilde, terminar o governo diante de humilhações dos seus próprios amigos, mas que seria a última encarnação dele na terra. E ele se animou e aceitou a tarefa. Assim, em 2 de dezembro de 1825, nascia aqui em Leopoldina o maior dos republicanos de sua pátria, fim do primeiro reinado. A dissolução da Constituinte em 1823, citei, né? 1823, fizeram as balizas do sentimento de liberdade em Pernambuco, inicialmente onde em 24 de julho de 1824 estava a Confederação do Equador. As falanges de Ismael aproveitam o momento para auxiliar a tarefa de consolidação da liberdade. Pais da cidade que deram as ideias republicanas, se atribuirá a Dom Pedro o desejo de reintegração a Portugal. Com o apoio do Marquês de Recife, os republicanos são vencidos em Pernambuco. João Rapelife e Frei Caneco pagam com a vida e Paz Andrade foi para o navio inglês. Então, esses 3 elementos deveriam ser mortos. No entanto, a corte portuguesa teve pena deles. Um fugiu, eles não foram atrás, se escondeu no navio inglês que estava lá presente, e os outros 2 não se livraram da morte. Era João Rapelife e Frei Caneco. Ficou como exemplo para os demais. Extingue-se a Confederação do Equador e os reinóis sonham com as 2 pátrias unificadas. Os reinóis são aqueles beneficiados do rei. Ismael não para e Cisplatina é reintegrada ao Uruguai, anexada pelo Conceito de 1921. Então, vocês sabiam que o Uruguai foi reintegrado, chamava-se Cisplatina, por influência da mulher do Dom VI, aquela que era. Não, ele é um paísinho vagabundo, pequenininho. Vamos incluir esse país, ela tem que fazer parte do Brasil. E ele era inclusive, e ele anexou Cisplatina. Como havia determinação superior da espiritualidade, que não havia como aumentar e diminuir o território demarcado do projeto do Cristo, então automaticamente devolveram a Cisplatina e eles colocaram a República do Uruguai, tá? Até os dias atuais. Dom Pedro imaginava que o povo não suportava a sua condição de português nada. Na saída da igreja de São Francisco, dias após a noite escarrafada, constatou o fato. 13 de 3 de 1871, mortes escarrafadas, onde morreu João Batista Lira do Panaró. João Batista era um jornalista. João Batista Lira do Panaró era um jornalista que sempre, digamos, criticava as reações portuguesas, tá? E ele foi morto nessa ocasião, e os brasileiros puseram culpa nos portugueses, puseram culpa no próprio Dom Pedro I. Você mandou matar o jornalista porque ele falava mal de você. Mas, na verdade, isso não correspondia à realidade. Organiza novo ministério, só de amigos, e o povo se revolta. Quando eu vou fazer um ministério diferente, pessoas de minha confiança, o povo se revoltou mais ainda. O povo, entre os seus melhores amigos e o exército revoltados, se reúnem no campo de Santana. Dom Pedro, ouvindo o Major Miguel, ordena ao chefe de artilharia para reunir as tropas revoltadas. Da sombra de seu gabinete, seu pai falava ao coração, e os mensageiros o auxiliavam. Chegavam às 2 horas da manhã naquele mesmo dia. De meia-noite, entrou um dos seus auxiliares, conversou com eles, pediu para ficar só. Quando foi às 2 da madrugada, após o seu pai, Dom VI, ele segregava os seus ouvidos, que ele deveria renunciar, e com a ajuda de Ismael, ele resolve renunciar às 2 horas da manhã. Na pessoa do seu filho, Dom Pedro de Alcântara, com 5 anos de idade. Ele já tinha um filho com 5 anos, e ficou sob a tutela de José Bonifácio. Ele foi preparado dos 5 aos 15 anos, preparados, um grande rei, pronto para assumir em qualquer momento. Quando então tinha 15 anos de idade, os políticos pediram que lhe fosse dado a autoridade para que ele assumisse o governo. Mal cessavam as compulsões e atividades bélicas da missão de Bonaparte,
As assembleias espirituais se reuniam estabelecendo planos para a renovação da sociedade. Em uma dessas assembleias presididas pelo Cristo, destacaram-se Kardec e seus coadjuvantes. Kardec foi escolhido em uma dessas assembleias e teve no plano espiritual logo após as convulsões geradas pelas guerras das quais participava Napoleão Bonaparte. Portanto, quem eram os quatro? Os quatro eram exatamente Camille Flammarion, né? Era Gabriel Delaney, Leon Denis, e o outro era aquele que naturalmente faliu os seus compromissos. Certo. Não, João, lembra? Aquele que escreveu os 4 evangelhos. Sim. 7. Esse já deve ter falido os seus compromissos, porque ele criou teorias absurdas que não foram adotadas por Kardec. Então, esses 4 coadjuvantes foram escolhidos depois por Ismael para acompanhá-lo como coadjuvantes em sua tarefa. E o próprio Kardec foi escolhido pelo Cristo nessa assembleia. Bom, aqui nós temos. Em 1818, no Brasil já havia uma instituição oficial sobre a homeopatia. Mas o Dr. João Vicente Martins e o Bento Muri. O Bento Muri era francês, o João Vicente Martins era português. 2 médicos europeus não vieram por acaso, mas sim pelas determinações superiores através do trabalho de Ismael com suas equipes. Eles vieram para o Brasil em 1840. Mas em 1818 já havia uma instituição aqui no Brasil oficial sobre a homeopatia. Antes dessa época, quando prestes a fundar o primeiro reinado, Ismael reúne no espaço seus dedicados companheiros. Nessa assembleia, designados pelos seus discípulos, nasce Bezerra de Menezes no 19 de 8 de 1931. Portanto, Bezerra de Menezes não foi escolhido pelo Cristo, foi escolhido por Ismael. Naturalmente, na hierarquia espiritual, está bem abaixo de Kardec. E porque Kardec foi escolhido pelo Cristo. E Kardec fazia parte das assembleias da qual o Cristo dirigia, o Cristo participava. Nas assembleias que eram realizadas nas proximidades da terra por Ismael e seus companheiros, é que dessas assembleias participava o Bezerra de Menezes, que foi designado para trazer a missão devido à influência da cultura europeia que se transferia para o Brasil. Isso é normal. Toda religião, toda filosofia nascente existem controvérsias. Temos que admitir isso. E no tempo o Brasil tinha apenas algumas publicações, tá? Em português, tudo vinha em francês. Então o que acontece? A influência da cultura francesa se transferia para o Brasil através de tudo que era lido pelos brasileiros, que falavam muito bem, muita gente falava bem o francês e absorvia essa cultura. Então a necessidade de alguém para serenar os ânimos, né, seria premente, né? Então ele foi escolhido para isso, porque ele era um cara pacifista, um cara pacífico, inteligentíssimo e cumpriu muito bem a sua missão. Senão o Brasil talvez tivesse demorado por mais tempo até assimilar o verdadeiro espiritismo brasileiro. O espiritismo europeu, que foi criado na Europa com o espiritismo experimental, o espiritismo dos sonhos de Allan Kardec. Esse espiritismo foi criado no Brasil, tá? É o espiritismo evangélico, é aquele que começou lá na fazenda Santa Maria, né, com Eurípides Bassanufo sentado numa mesa que ele colocava, que era a porta de entrada da fazenda, colocada sobre alguns touros de madeira, e ali se comunicava Francisco de Assis, se comunicava Santo Tomás de Aquino, se comunicava outras entidades desse nível. E ali então no Pará já havia alguns centros espíritas. Na Bahia, em 1873, então se funda a primeira organização espírita oficial, já com o seu código, com o seu, digamos, com a sua constituição, tá? E com os seus registros, seus documentos necessários, tá? Já era oficial. Em 1884 é fundada a Federação Espírita Brasileira, e ali se funda também Elias Barbosa,
cria aquele periódico mensal que até hoje circula em Brasília, que é o Reformador. Era um serralheiro que morava lá no Rio de Janeiro, que fazia parte do grupo 1873, depois fez parte do grupo 1876, depois fez parte do grupo que fundou a Federação Espírita Brasileira em 1884. E até hoje funciona esse periódico que foi o primeiro do Brasil. Nessa Assembleia designada, seus discípulos nascem presente mesmo, em 29 de agosto de 1831. Com a sedimentação do Espiritismo no Brasil, a obra de Ismael, que se refere às luzes do Consolador, estava instalada definitivamente na pátria do Cruzeiro. Sob a regência interina, pesou a tarefa de pacificação da revolta que estava instalada após a abdicação do Pedro I. Guerra civil continua à sombra das matas, até que em 4 anos a regência entregue a Diogo Feijó. Depois de 4 anos, Diogo Feijó recebe essa missão. No entanto, ele não é muito amigo de parlamentarismo, do sistema parlamentarista, e ele prefere renunciar e assume, portanto, Araújo Lima, Pedro de Araújo Lima, Marquês de Olinda. Opiniões liberais e conservadoras enfeitavam o parlamento instalado, solicitado pelos liberais ao Pedro II e coroado aos 15 anos de idade. Foi solicitado por maioridade, ele já havia sido muito bem preparado por José Bonifácio, assume o governo e prestigiou Caxias, estabeleceu a paz em São Paulo e tranquilidade no Rio Grande do Sul, por as suas primeiras iniciativas. Período de muita paz, democracia. Dizem que foi o rei democrata republicano único na América do Sul naquela época. Até hoje é reconhecido no mundo inteiro pelos governantes. Portanto, era um espírito elevado aos longínquos, que havia evoluído nesses 2000 últimos anos, que já era conhecido no antigo Cristo, quando na região da Galileia ele participava como membro do exército romano. As falanges de Ismael inspiraram o imperador por largo período na preparação do país do porvir. Consolida-se a paz, ordem e liberdade. O liberalismo, então, pelo segundo amadurecia e tornava-se cada vez mais querido. Em 1850, suprimido o tráfico de homens livres, 1850 apenas, desde 1649, 1649, segundo. Em 1843, ao Pedro II da esposa Dona Teresa Cristina Maria, Ismael envia, entre muitos, Barão do Rio Branco, grande estadista do Império Brasileiro, José Maria da Silva Barão Júnior, Pedro Américo, cidade de Areia, Paraíba, 29 de abril de 1843. Pedro Américo foi um dos elementos designados por Ismael para realizar os quadros, as pinturas que hoje têm contribuindo para a melhoria do pensamento brasileiro. Castro Alves tem uma missão importante como poeta e o pagamento da sua dívida, porque retornou ao hospital com 24 anos com tuberculose, desempenhou a sua tarefa muito bem. Em 1840 a 1852, o Brasil transfere, interfere nas questões Argentina e Uruguai contra as influências de Rosa e Olivas. Na verdade, a guerra do Paraguai ganhou porque o Brasil era muito amigo da Argentina, né? E o Uruguai queria impedir que o Brasil transitasse pelo Rio da Prata. Necessariamente o Brasil precisaria daquele rio. E ali havia interesse da Argentina, interesse do Paraguai, do Uruguai, interesse do Brasil. 3 nações se formaram a Tríplice Aliança chamada para vencer o Paraguai, que se arvora no inimigo do Brasil, porque era um feudo militar, quando ele então havia interferido, tá, na região de Urquiza, onde havia um governante, onde o Brasil deu apoio e venceu a guerra, a primeira fase da guerra, 3 anos consecutivos, fazendo com que na segunda intervenção de Dom Pedro, o Paraguai declarasse guerra ao Brasil. Tá? E com essa declaração de guerra, o Brasil ganhou, mas sofreu muito. Na primeira fase da guerra, ele foi advertido pelo próprio Cristo
Quando então ele se dirige a um aposento seu, não era um aposento, está nos seus aposentos, não, está na festa, uma das festas de comemoração da vitória, e aí se dirige ao seu oratório particular, e lá ele tem um sono magnético provocado pelos espíritos e se encontra num desdobramento, numa região superior, onde o Cristo adverte os erros que ele cometeu. O Brasil ganhou, no entanto, você terá consequências, porque o Brasil não pode ter débito em seu solo, senão não pode ser implantada a árvore do Evangelho. E aí, alguns anos depois, uns 5 anos depois, o Paraguai declara guerra, quando o Brasil tenta interferir novamente nos interesses do Uruguai contra a Argentina. Tá? E aí, com a interferência, a segunda interferência, o Paraguai declara guerra. E os três formam aliança e vencem a guerra. Tá? Quer dizer, venceu a guerra, mas os prejuízos foram terríveis. O ditador da civilização Platino Ortiz de Rosa provoca o Brasil fazendo mais de 20 mil vítimas no Tapa, na primeira fase. O Império apoia Urquiza de Entre Rios, e as tropas brasileiras depõem o tirano no combate de Monte Cazera, tornando triunfante o Conde de Porto Alegre. Apoiado nas festas do Pedro II, retira-se para o laboratório, onde um sono repentino lhe fez alcançar certa região em que o Cristo lhe falava: Pedro, guarda com a espada, pois quem fere com ferro será ferido. Duas indecisões e incertezas lançaram a pátria do Evangelho em sinistra aventura. Te auxiliarei através de Ismael, e as provações serão lições inesquecíveis. Recolhe-se ao leito angustiado. Em 1885, o Brasil interferia, se impondo em Montevidéu, e o Paraguai declara guerra contra o Brasil. Aliando-se com a Argentina, o Uruguai, o Brasil afirma sua soberania. Os teatros de lutas tais como Esteio, Haiti, Lomas Valentina, Batalha de Tuiuti, Uruzu, Tororó e Ajueiro, e outros não passaram de etapas de uma aprovação coletiva. O Brasil sofreu muito, economicamente, politicamente, perdeu na agricultura, em tudo. Teve que fazer empréstimos muito altos na Europa para reconstruir o Brasil. Uma aprovação muito grande, mas deixou o Brasil livre para que pudesse ser implantada a pátria como pátria do Evangelho. Mas daí uma tradição de respeito e solidariedade. Nunca mais o Brasil praticou uma intervenção indevida. Até hoje, nós sabemos que os governos do Brasil não intervêm em assuntos internos de outras nações, originário dessas decisões, que na verdade partiram do Cristo, né? As recomendações para o seu tutelado, que era Dom Pedro II, considerado um dos maiores governantes da época. Tá? Então, algo positivo nesse sentido. Ismael contava com colaboradores decididos: José do Patrocínio, Barão do Rio Branco. Dom Pedro II, aliado ao pensamento das massas, com seu discurso procurava induzir os conservadores ao movimento bolsonarista. Com agrado, acompanhou a princesa Isabel a sancionar a lei do ventre livre em setembro de 1871. A seguir, redobrou sua atuação com a política administrativa. Em 1887, havia cerca de 720 mil escravos e o imperador era afastado do trono no início de 1888 por influência do invisível. Volta à regência, princesa Isabel, inspirada por Ismael, convoca os senadores do Conselho para formar novo ministério. E em 13 de maio de 1888, cercada de entidades angélicas, sanciona a lei de extinção do cativeiro. Princesa Isabel encarnou como programa de serviço. O trabalho essencial dela era assinar esse documento. Por que não foi assinado por Dom Pedro? Sabe-se lá, os dois, o pai e o filho, combinaram: olha, vou viajar novamente para a Europa, fazer uma viagem de vez em quando. Lá eu vou permanecer por uns 3 meses. Você faz o que quiser, porque se eu assinar esse documento, eu sou amigo de todos os produtores rurais, escravocratas. E você, que é minha filha, menos experiente, assina esse documento e extermina definitivamente a escravatura no Brasil.
Isso foi feito, foi ela que assinou. Essa era a missão dela, foi preparada cuidadosamente pelos Espíritos para isso. Tá? Ismael mantinha-se ao lado da princesa enquanto o rio afluía multidões de seres invisíveis para se associarem às solenidades da abolição. Aqui é uma foto da República. No invisível, as falanges de Ismael reunidos ouvem o Senhor. Este último acontecimento foi preparado pelas falanges com amparo direto. Estaremos a postos para sustentar o Brasil espiritual. E naquele 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca proclama no Rio de Janeiro a República dos Estados Unidos do Brasil. A notícia foi amarga para Pedro II. Mas ele declarou que estava feliz lá na Europa, quando ele fez logo uma viagem seguinte. Retirou-se com a família real para a Europa, recusando-se a levar a elevada soma do tesouro. Muito dinheiro, malas de dinheiro para ele. Eu não quero nada. Eu só quero um travesseiro de terra brasileira. Ele levou. Era o mensageiro do Cristo. Não perseguiu. Estava às vésperas do seu regresso ao mundo espiritual. Visconde de Ouro Preto foi visitá-lo lá na Europa. Declarou ao Visconde de Ouro Preto que a missão em Portugal, em suma, estou satisfeito. Declarou que estava muito feliz e muito satisfeito com todas as ocorrências do Brasil. Ismael concentra seus esforços nos núcleos espiritistas e a pátria do Evangelho, mais a senda e a luta do concerto dos povos, irradiando paz e fraternidade, que alicercem todas as tradições e glórias do Brasil. Com a bênção de Jesus.